Olá pessoal, como vocês estão? Tudo certo? Vamos a essa semana, a essa aula, onde nós vamos falar, na verdade, a respeito de ensaios não destrutivos. Mas antes de chegar lá em ensaios não destrutivos, eu queria falar um pouco dos ensaios destrutivos, que na verdade vocês já até conhecem um ensaio destrutivo. Quando a gente estava falando a respeito de ensaio de tração, era um ensaio classificado lá dentro da categoria dos destrutivos. Vocês lembram desse ensaio aqui, ó? Onde você colocava o corpo de prova exatamente aonde? Naquelas duas garras, né? Como está aqui, onde eu estou passando o mouse nessa figura lateral, ó. Ela fixava esse corpo de prova. E você faria o quê? O equipamento basicamente vai movimentar esses travessões. Na verdade, não movimenta um só. Normalmente se movimenta de cima, né? Onde tem a célula de carga, ela vai subir e vai realizar o esforço de tração nesse corpo de prova. Aí vai desenvolver todo aquele ensaio que vocês já até fizeram alguns exercícios a respeito dele. E quando que esse ensaio para? Esse ensaio para quando esse corpo de prova rompe. Então, esse ensaio daqui ele só para quando esse corpo de prova for destruído. Ou seja, ele é um ensaio mecânico destrutivo. Você vai avaliar propriedades mecânicas desse material que está sendo ensaiado, desse corpo de prova, mas ele vai causar um dano, uma destruição no corpo de prova. Certo? Então, as propriedades mecânicas que vão ser avaliadas nesse ensaio mecânico, elas só conseguem ser avaliadas causando a destruição do corpo de prova. Beleza? Então, um ensaio mecânico é o quê? É um ensaio, é um teste, onde você vai pegar um determinado material e vai conseguir retirar dele as suas propriedades, desde as suas características, desde as suas as quantificações, das suas propriedades mecânicas e por aí vai. O ensaio de tração é um tipo de ensaio mecânico, classificado como destrutivo, certo? Outros ensaios destrutivos, o ensaio de impacto. Esse daqui é um ensaio onde você tem um pêndulo, um martelo que a gente chama, de carga aqui, ele é bem pesado, tem um no IF Cabo Frio, e você coloca o corpo de prova aqui embaixo, nessa parte mais baixa aqui por onde esse pêndulo, esse martelo vai passar, tá? E ele vai ficar atravessado no movimento do pêndulo. Então, quando esse martelo for liberado, ele vai descer e vai dar um impacto exatamente dessa forma aqui, ó, nesse corpo de prova que vai estar atravessado no caminho dele, certo? Esse pêndulo rompe esse corpo de prova, que tem um entalhe aqui que vai provocar a ruptura exatamente nesse entalhe, tá? E ele vai passar aqui para o outro lado, vai continuar o movimento pendular. Só que, como ele rompeu esse corpo de prova, ele perdeu energia. Então, ele não vai subir a mesma altura do outro lado. Ele teve perda de energia. Ele vai subir a uma altura menor. Essa diferença de altura, como a resistência aqui é praticamente desprezível, essa diferença de altura que ele vai atingir desse lado e a que ele saiu, esse ΔH aqui, é exatamente a energia que ele perdeu para romper esse corpo de prova. Essa energia está diretamente relacionada com o quê? Com a tenacidade desse material que foi ensaiado. Então, essa diferença aqui de altura, ela é convertida em joules por centímetro quadrado, que é o quê? Que é a resistência ao impacto desse material. É um ensaio também destrutivo. Por quê? Para avaliar essa resistência ao impacto, para avaliar essa tenacidade desse material, ele vai precisar romper. Então, como ele causa fratura, causa um dano no corpo de prova, ele é um ensaio destrutivo, certo?
Um outro ensaio também, que às vezes é considerado destrutivo, é o ensaio de dureza. Como o nome está falando, é para avaliar a dureza do material. Aí tem vários tipos de ensaios desses. Tem uns que são, na verdade, não são dureza, são microdureza, que são feitos em microscópios, né? Outros já são em durômetros de bancada, que são feitos em materiais já sem a utilização do microscópio. Mas como que é esse equipamento, esse durômetro, que é quem faz o ensaio de dureza? Basicamente, aqui nessa ponta, ó, tá? Ele tem uma esfera de aço ou uma pirâmide aqui, um cone de diamante, algum penetrador que a gente chama. E ele é pressionado no corpo de prova que você quer ensaiar, que vai ser colocado aqui nessa base. À medida que ele vai sendo pressionado, de acordo com o material, ele vai conseguir ter maior penetração ou menor penetração. E esse equipamento relaciona isso com a dureza do material, certo? Só que quando acaba o ensaio, esse corpo de prova que foi ensaiado, ele não é destruído, mas fica uma marca permanente nele. Então, às vezes, ele é considerado como destrutivo e às vezes não. Aqui do lado já seria microdureza, para você fazer a análise da dureza das fases. Lembra lá da ferrita, perlita da aula passada? Então, aqui você faz a análise da dureza, ó, faz a penetração exatamente em cima das fases, dos grãos, e não do material macroscópico como um todo, que é no caso desse durômetro de bancada. Aqui é um microdurômetro. Mas são todos exemplos que eu mostrei agora aqui a vocês de ensaios destrutivos. O foco da aula de hoje, na verdade, não é esse ensaio destrutivo. É uma categoria de ensaio que nós chamamos de ensaios não destrutivos, os ENDs, certo? O nome já está falando. Ele vai fazer uma avaliação de um material, ele vai fazer uma análise de um material de propriedade, só que ele não vai causar dano. O material que vai ser ensaiado, ele é o mesmo antes e depois do ensaio, certo? Qual que são algumas diferenças básicas além dessa? O ensaio destrutivo, como o nome está falando, ele avalia um material, mas provoca a destruição daquele corpo de prova. Já o ensaio não destrutivo, como o nome está falando, ele não vai causar nenhum dano, tá? Outra diferença importante. Os ensaios destrutivos, normalmente, na verdade eu não conheço nenhum que seja diferente, eles são quantitativos. O que é um ensaio quantitativo? Ele vai avaliar as propriedades e as características desse material e vai te dar um valor numérico em relação à propriedade. Por exemplo, a resistência mecânica dele, né? Vamos dizer lá, a tensão máxima vai ser dada em megapascal, certo? O limite de escoamento, a deformação, a dureza vai ser dada em uma escala de dureza, um valor numérico para a dureza. Quando a gente falou lá de resistência ao impacto, vai te dar um número lá, por exemplo, 200 joules por centímetro quadrado de resistência ao impacto ou de tenacidade. Então você tem um valor numérico para avaliar essas propriedades. Já no ensaio não destrutivo, é diferente. Você vai fazer um ensaio e vai ter uma avaliação não quantitativa. Você vai ter uma avaliação qualitativa, certo? Ou seja, ele vai te qualificar o material. Vocês vão entender bem, porque eu vou desmiuçar um pouco aqui para vocês, um ensaio não destrutivo. Eu diria que é o segundo ensaio não destrutivo já desenvolvido em uma ordem cronológica. Em uma ordem cronológica, o primeiro ensaio não destrutivo que foi utilizado era o ensaio visual, para você fazer uma análise visual do material. Só que ele, por ser a olho humano, ele era muito limitado. Depois dele veio esse ensaio aqui, que é o líquido penetrante, LP, que a gente chama. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma junta soldada e eu quero saber se nessa junta soldada se desenvolveu alguma trinca a frio, por exemplo, lá naquela junta depois do processo de soldagem. A solda resfriou
e isso pode gerar trincas depois do resfriamento. Eu quero saber se essa solda que foi realizada, ela foi bem feita, se ela tem alguma trinca que se desenvolveu ou não, se ela está aprovada ou não. Pessoal, se eu soldei um material, é óbvio que eu não posso destruir para avaliar agora. Então, quem que vai ser o ideal para avaliar essa junta soldada? Vai ser um ensaio não destrutivo, beleza? Eu poderia fazer um ensaio não destrutivo visual, observar esse cordão, fazer uma análise visual ao longo desse cordão. Porém, o ensaio visual ele vai ter limitações. Se você pegar uma trinca muito pequena como essa daqui, ó, uma microtrinca, que está aberta aqui até na superfície, você não vai conseguir observar a olho nu. Ele vai ficar restrito lá à capacidade do olho humano, então ele não vai identificar essa trinca. Então existem outros ensaios mais precisos, como por exemplo o LP, o líquido penetrante. Vamos entender o ensaio não destrutivo LP, o líquido penetrante, a partir dessa solda aqui, ó. Vamos entender como que ele identificaria a presença dessa trinca que não está sendo vista a olho nu, por exemplo, na superfície desse cordão. O ensaio, ele basicamente, o LP, ele se dá por etapas simples, né? Qual que é a primeira etapa desse ensaio? A primeira etapa é a preparação e a limpeza inicial da superfície. Retirada, por exemplo, a remoção de óleo. Se a superfície estiver pintada, para você fazer um LP, um ensaio de líquido penetrante, você tem que remover a tinta, você tem que tirar todo tipo de material da superfície que pode bloquear os defeitos nesse camarada, nesse material que você quer ensaiar. Então você, primeiro, remove todo tipo de sujeira, tinta, né, de qualquer produto que esteja, qualquer material, qualquer substância que esteja sobre essa superfície, deixa ela limpa. Aí você vai aplicar nesse material o que nós chamamos de líquido penetrante. Normalmente pode ser um spray, ela vem na forma de spray, ou então vem na forma de como se fosse uma tinta mesmo, você aplicar com rolo, tá? Mas é um líquido que tem uma coloração bem intensa, normalmente é um vermelho bem intenso, e você vai aplicar esse líquido na superfície do material. Eu vou colocar lá no Moodle, quando ele estiver funcionando, um vídeo desse ensaio sendo realizado, certo? Assim que você aplicar esse líquido, o que esse líquido vai fazer? Esse líquido penetrante que dá nome ao ensaio. Ele vai começar a penetrar em todas as fissuras que estiverem abertas na superfície que você está ensaiando. Como, por exemplo, essa trinca aqui, ó. Esse líquido penetrante, ele tem propriedades específicas para isso, para conseguir penetrar em orifícios abertos na superfície, mesmo que seja de diâmetro da ordem de nanômetros, tá? Se você tiver uma microfissura com diâmetro da ordem de um fio de cabelo, tiver aberto na superfície e você lançar esse líquido penetrante, ele vai ocupar essa trinca. Como, por exemplo, ele ocuparia essa trinca aqui, ó, mesmo ela sendo muito pequena. Muito estreita, vamos dizer assim. Aqui tem alguns casos, ó, de alguns técnicos aplicando líquido penetrante numa superfície, tá vendo? Aqui eles estão fazendo por pincel. Tem outros casos que é a jato, né? Por jateamento, como se fosse mesmo pintura a jato, né? E tem algumas que são latas mesmo de spray, que se vocês tiverem oportunidade, vocês vão ver lá no IF comigo. Depois, o que a gente vai fazer? Se você observar aqui nesse slide, o líquido penetrante já ocupou a fissura, só que ainda tem líquido penetrante na superfície. Aí o que você vai fazer agora? Agora é outra etapa, que é lavar e remover esse excesso de líquido penetrante aqui, ó. Tá? Você vai remover esse líquido penetrante que não ocupou as fissuras e que está na superfície. Como? Lavando. Muitas vezes se lava ele com jato de água.
ou passo um pano, como está acontecendo nesse caso aqui, ó. Só que a água não vai conseguir fazer o quê? A água não vai conseguir remover o líquido penetrante das fissuras. Porque a água não tem as propriedades capilares, por exemplo, de penetração que o líquido penetrante tem. Então, ela não vai conseguir penetrar nessa fissura aqui, por exemplo, e remover esse líquido penetrante. Você vai apenas remover o excesso que ficou na superfície e que não penetrou em nenhuma descontinuidade, certo? Depois dessa etapa, a gente vai usar o outro elemento importante desse ensaio, que é o revelador, que é um outro líquido que é aplicado depois da limpeza desse penetrante. Esse revelador já não tem uma cor, né? É um líquido que já não vai ter uma cor intensa como o líquido penetrante. Normalmente ele tem a coloração de talco ou ele é transparente, tá? Ele é bem incolor. Mas ele vai fazer o quê? As propriedades dele já são bem diferentes do líquido penetrante. O revelador ele tem a capacidade de trazer todo esse líquido penetrante que estão nas fissuras para a superfície. Ele vai sugar, ele vai puxar esse líquido penetrante que está dentro da fissura agora para a superfície. Aqui está sendo aplicado o revelador, tá vendo? Ele é, na maioria das vezes, ele é um líquido transparente e quando ele é aplicado numa superfície, ele vai secando e fica como um talco branco. E ele vai fazer exatamente isso daqui, ó. Ele vai puxar esse líquido penetrante que estava na fissura e que não estava sendo visto. Aí você vai ter exatamente isso que nós estamos vendo nesse cabeçote aqui, ó, de ferro fundido. Se vocês observarem bem, a imagem não está muito nítida, mas aqui é todo o ensaio já realizado, nessa etapa. Essa superfície já estava limpa de líquido penetrante, aplicou o revelador e ele sugou para fora das fissuras o líquido penetrante. Como vocês estão vendo, ele aflora na superfície e dá a indicação que ali tem uma fissura, tem uma descontinuidade aonde esse líquido penetrante entrou, foi lavado a superfície, ele não saiu, e o revelador agora, como o nome está falando, está revelando ele na superfície. Aqui tem outros, ó. Esse aqui é aquele ensaio que a gente estava vendo aqui, ó. É um ensaio parecido com esse daqui, ó. Certo? Se você olhar para cá, ó, observar nesse caso, olha as marcas aqui, ó. Olha o revelador, vamos dizer, revelando, né, o líquido penetrante que estava nas fissuras. Olha esse caso aqui também, ó. Aí quem que entra agora? Aí entra o técnico de ensaios não destrutivos lá, um inspetor de líquido penetrante. O que o inspetor vai fazer? Ele vai observar e analisar essas marcas que estão sendo deixadas, certo? Aqui, por exemplo, ó, são marcas lineares. Então, ele está avaliando com uma régua. Aqui já são mais pontuais, tá vendo? Ele vai fazer várias análises. Por exemplo, a proximidade de uma com a outra, a comprimento, largura, diâmetro, se ela for nesse formato circular. Ele vai fazer todas as análises dessas marcas. Aqui tem algumas vantagens e desvantagens que eu já vou voltar. Algumas propriedades dos líquidos penetrantes, alguns tipos. Deixa eu só ir aqui na frente. Aqui, ó. Aqui é a avaliação das indicações, do que foi revelado. Ele vai avaliar comprimento, largura, como eu falei. Vai avaliar todas as dimensões, as proximidades, como eu falei. Aí esse camarada, esse técnico, esse inspetor, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todas essas informações e ele vai fazer um laudo, um relatório, aonde ele vai classificar essas indicações como sendo registro de descontinuidades ou defeitos. O que é uma descontinuidade? Descontinuidade, pessoal, tá? Descontinuidade é o quê? É algo que tem no material
como uma microtrinca, uma microfissura, mas que não compromete a utilização daquele material. Quando ele classifica essas indicações como defeitos, aí sim, aí esse material está comprometido. É uma trinca que não é mais aceitável, que pode causar uma catástrofe, um acidente. Aí esse material vai ter que ser rejeitado, substituído. Ele não pode ser utilizado para aquela aplicação, certo? Isso é determinado em um laudo que vai fazer essa avaliação. Então, se for classificado só como uma descontinuidade, não tem problema algum. Agora, se for um defeito, aí sim, aí é um problema sério. Então, ela não pode ser utilizada. Isso quem faz é um inspetor de líquido penetrante, um cara que é credenciado para isso, que vai fazer essa avaliação. Eu deixei aqui algumas vantagens e limitações. É um ensaio extremamente simples de fazer. Eu tenho lá no IFE esses dois, o líquido penetrante e o revelador. É fácil de avaliar os resultados, é um ensaio extremamente visual. Não há limitação para o tamanho e as formas das peças a serem ensaiadas. Revela descontinuidade na ordem aqui de 0,001 milímetros, né? Descontinuidades bem reduzidas. Agora, só detecta descontinuidade aberta na superfície. Se estiver abaixo da superfície, se for uma trinca que não estiver como essa daqui, ó, essa trinca aqui, ó, ela está aberta na superfície. Um líquido penetrante penetraria nela e depois o revelador ia revelá-la. Agora, se você tem uma trinca, por exemplo, aqui, né, vamos dizer assim, paralela à superfície, que não aflorasse na superfície, o líquido penetrante não poderia ser usado, certo? Como isso acontece, como eu tenho essa técnica aqui com algumas limitações, e até sérias, na verdade, né? Ele é muito usado em juntas soldadas, é muito usado em casos que você precisa de um ensaio prático. Mas como ele tem muitas limitações, o que foi acontecendo? Foram desenvolvendo outros ensaios não destrutivos, mais completos. E para fazer o quê? Para eliminar as limitações do ensaio anterior. Em que sentido? Por exemplo, depois desse ensaio, quem vem é o ensaio de partícula magnética, que foi desenvolvido. Qual que é a vantagem do partícula magnética em relação ao ensaio de líquido penetrante? Partícula magnética já consegue identificar uma descontinuidade subsuperficial, certo? Aqui, o líquido penetrante não conseguiria identificar essa subsuperficial. Já partícula magnética, sim. Porém, partícula magnética só consegue identificar descontinuidades um pouco abaixo da superfície. Se elas forem internas mesmo, partícula magnética não vai conseguir identificar. Aí surgiu depois dele, para suprir essa limitação, um outro ensaio, raio-x, que tem vantagens, porém também tem limitações. Aí quem surgiu depois dele? Ultrassom, para suprir as limitações desses ensaios. Então você tem um avanço tecnológico dos ensaios, né, e cronológico também. Sempre o quê? Partindo lá do ensaio mais simples, indo em sentido aos ensaios mais modernos. Então, a nossa evolução cronológica dos ensaios não destrutivos seria basicamente ensaio visual, partícula magnética, ensaio visual, líquido penetrante, partícula magnética, raio-x e ultrassom. Então, desses ensaios que eu falei, o mais complexo, o mais completo, né, seria o ensaio de ultrassom. O que não quer dizer que ele não tenha limitações, também tem. Tá? Só que é um ensaio mais moderno, mais caro, mais completo do que os outros. O meu interesse era apresentar a vocês o quê? A diferença de um ensaio destrutivo para um ensaio não destrutivo, e apresentar a vocês um tipo de ensaio não destrutivo, para vocês ter essa proximidade com ele. O que vocês vão fazer como atividade avaliativa dessa semana? Vocês vão desenvolver um relatório onde vocês vão tratar
de 3 ensaios não destrutivos. Esses que eu falei agora aqui com vocês: partícula magnética, raio-x e ultrassom. Desses ensaios, vocês vão destacar vantagens e desvantagens, princípios físicos, equipamentos utilizados, custo-benefício e a praticidade do ensaio. É fácil vocês adquirirem informação desses ensaios, tem muita coisa disponível e gratuita, tá? Mas qualquer coisa vocês entrem em contato comigo, não precisa ser nada complexo, é para vocês conhecerem esses ensaios, tá? No entanto, que a gente nem tem, esses ensaios são mais difíceis de se ter em uma instituição, a gente teria líquido penetrante, o LP e partícula magnética. Então, essa é a atividade de vocês, uma atividade simples, compacta, para finalizar basicamente essa parte da matéria que vocês estão tendo comigo, certo? Então façam, desenvolvam e assim que vocês terminarem, carreguem lá no Moodle, né, na plataforma, para a gente poder ir eliminando essas semanas, ok? Qualquer dúvida é só me chamar.